Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meus irmãos, salve Maria Imaculada. Gostaria de propor, nesta quinta-feira santa, que nós refletíssemos sobre tudo que iremos viver hoje na Santa Missa, que refletíssemos a respeito da instituição da Eucaristia e daquele ato tão sublime, tão bonito de Nosso Senhor quando lavou os pés dos seus discípulos. Essa passagem a gente encontra lá no Evangelho de Nosso Senhor, segundo São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15. E eu acho assim de uma beleza extrema que esse Evangelho ele já começa dizendo que Nosso Senhor, tendo amado aqueles que são dele neste mundo, amou-os até o fim, amou-os até o extremo. Essa fala, ela já antecipa o maior ato de amor do nosso Senhor, de Nosso Senhor, que seria a entrega à cruz por amor a nós. Então, Nosso Senhor, ele nos amou de maneira sublime, de maneira perfeita, sem deixar lacunas, de maneira completa. Tanto que, além de se dar na cruz, ele se entregou a nós também no pão. Ele quis continuar conosco também na Eucaristia. Então, ele se reúne com os seus 12 discípulos naquela última ceia e ele institui esse sacramento tão belo que é a Eucaristia. Nosso Senhor, ele se reúne com os seus discípulos nessa última ceia no mesmo dia em que ele se entrega à cruz e morre por amor a nós. Apesar da gente contemplar a instituição da Eucaristia na quinta-feira e a paixão do Senhor na sexta, esses acontecimentos eles se deram no mesmo dia, porque para os judeus um dia começa quando o sol se põe e a primeira estrela nasce no céu. Então, aconteceram esses fatos no mesmo dia, a última ceia, a instituição da Eucaristia e a crucificação de Nosso Senhor. E não foi à toa, não foi sem propósito que foi dessa forma. Nosso Senhor queria então que nós soubéssemos, que nós contemplássemos que a Eucaristia está intimamente ligada ao seu sacrifício na cruz. Então, todas as vezes que a gente vai à Santa Missa, que a gente participa da liturgia eucarística, nós estamos diante do sacrifício do Senhor. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será entregue por vós. A Eucaristia, então, é sacrifício. Está intimamente ligada à crucificação de Nosso Senhor, ao sacrifício dele. E a Eucaristia é também união, é comunhão. E aí, se a gente buscar o significado de comunhão no dicionário, eu que gosto muito de buscar o significado das palavras, comunhão significa realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Então, além de que contemplássemos o sacrifício dele na Eucaristia, Nosso Senhor também queria que estivéssemos intimamente unidos a Ele, numa sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, numa identificação, em comunhão. Então a Eucaristia é também união de nós com Cristo e união de nós irmãos enquanto igreja. A Eucaristia então é sacrifício, a Eucaristia é comunhão e é também uma via, um caminho para
que cheguemos ao céu. E aí eu me recordo aqui de uma frase que está sendo muito propagada por conta da recente beatificação do Beato Carlo Acutis, em que ele diz: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Ou seja, a Eucaristia é o meu caminho reto, é a minha via para o céu. Ele, que era tão apaixonado pela Eucaristia, que disse que não precisava ir a Jerusalém, onde Jesus já esteve, porque ele podia estar onde Jesus estava agora. Quando ele se colocava diante do sacrário, ele estava ali onde Jesus estava presente naquele momento. Então ele não precisava ir para Jerusalém, onde Jesus já esteve um dia. Ele queria estar onde Jesus estava naquele momento. Então que nós possamos contemplar essas verdades. A Eucaristia é sacrifício, a Eucaristia é comunhão e é uma via, um caminho pelo qual nós podemos chegar ao céu. E além da instituição da Eucaristia, nessa última ceia, nosso Senhor, Ele se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos, a fazer algo que era próprio dos escravos. Eram os escravos quem lavavam os pés dos seus senhores. E Ele se rebaixa, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Deus, Ele se rebaixa para lavar os pés dos seus discípulos em um ato de profunda doação, de profundo serviço, de profunda humildade, mas também em um ato de querer purificar, lavar os pecados. E aí, novamente, essa noite, essa última ceia, ela tem tudo a ver com a entrega, o sacrifício de Nosso Senhor na cruz. Ela está em completa sintonia com esse último ato e o mais importante ato de amor do Nosso Senhor. Porque ali também Ele lava, Ele purifica, Ele tira a sujeira nesse lavar dos pés. E Pedro, num primeiro momento, ele se escandaliza. Ele diz: Senhor, eu não posso permitir que o Senhor lave os meus pés. E aí Jesus diz: mas aquele a quem eu não lavar os pés não terá parte comigo. E aí Pedro, nessa ânsia, nesse ímpeto de querer ter parte com o Senhor, ele diz: então lave não somente os meus pés, Senhor, mas também as mãos e a cabeça. Tão seduzido ele estava pelo Senhor, tanto ele queria ter parte com ele, que ele diz então isso. E aí nosso Senhor diz que não seria necessário. Aquele que já havia se banhado não precisaria se lavar por inteiro de novo. Mas ele diz que um deles ali não estava puro, estava em pecado, porque ele sabia que Judas iria traí-lo, sabia que Judas não estava purificado, já estava possuído pelo mal. Então, que possamos contemplar esse ato sublime do Senhor que se rebaixa para lavar os pés dos seus discípulos como um ato de entrega, de doação, de humildade, mas também como uma forma de purificar, de lavar os pecados, a sujeira, que viria se concretizar de maneira perfeita na cruz. E nosso Senhor termina também de maneira perfeita, dizendo que assim como Ele lavou os pés dos seus discípulos, nós também devemos fazê-lo com os nossos irmãos, nos entregando, nos doando, nos rebaixando, nos humilhando, porque o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Se Ele se rebaixou, se Ele fez isso com tanta doação, com tanta entrega, por que nós servos não faríamos? Que Deus abençoe você, abençoe também a sua família.